Olá, povo lindo! Sejam todos bem-vindos ao nosso canal Português Sem Mimimi. Eu sou a professora Maria de Lourdes, a professora Povo Lindo de sempre. Bom, hoje nós vamos fazer um simulado, né? Na verdade, vamos fazer uma série de questões só de Fundação Carlos Chagas, mas de nível aprofundado. Então, na aula passada nós trabalhamos 4 questões. E hoje nós vamos trabalhar outras questões também de Carlos Chagas, mas considerado aprofundamento em transitividade verbal, ok? Então vamos lá, vamos que vamos, para não perder o tempo, porque o tempo hoje, né? Quero mandar um abraço especial, além de todos vocês, também para minha turma de português extensivo, já que nós estamos todos em quarentena, né? Então estamos afastados. Para todas as minhas turmas, outras escolas que eu dou aula, mais especial a um grupo que nós começamos ontem, dia 21 de abril, o estudo direcionado, um grupo com 153 pessoas do Brasil inteiro, para trabalhar aí um português sem mimimi, bem direcionado, bem voltado. E esse simulado que nós vamos trabalhar hoje, eu já passei para eles, já responderam, já estão lá tirando dúvida. Então, um forte abraço para todos eles também e para todos nós. Então, vamos deixar de conversa fiada e vamos trabalhar, né, povo lindo? Porque aqui, pau é pau e pedra é pedra. Então, vamos lá. A nossa primeira questão de hoje é ainda uma questão básica, no estilo das que nós fizemos na aula passada. Inclusive, essa daqui era a questão 5, que eu deixei a questão 5 e a questão 6 para depois. E aí, eu coloquei o gabarito lá e hoje eu estou comentando. Então, essa questão está pedindo que exija o mesmo tipo, tá vendo? De complemento. Toda vez que tiver isso aqui, se o verbo não tiver grifado, você vai e procura o verbo. Porque o verbo é o que mesmo, povo lindo? O amor da nossa vida, a razão do nosso viver até passar na prova do concurso público. Porque é do verbo que tudo começa. Então, tem gente que gosta de começar a aula com ortografia, acentuação, morfologia. Eu gosto de começar a aula com predicação verbal, com transitividade verbal, porque é daqui que você tem uma noção ampla e não depende, você só precisa aprender a perguntar. A única coisa que você tem que saber é localizar um verbo. Como é que eu sei que uma palavra é um verbo, como eu falo sempre aqui? Além de você perceber que um verbo termina em AR, ER e IR, você vai olhar que dentro de um verbo conjugado já tem a pessoa. Quando eu digo duplicou, eu estou dizendo ele duplicou, ela duplicou, que nesse caso aqui, o governo, ele, então é o sujeito, duplicou a verba da publicidade. Aí eu vou e pergunto, quem duplica, duplica algo, duplica alguma coisa. Então, eu já sei que isso aqui é verbo transitivo direto. Se o governo é o quem, tudo que você perguntar com quem ou o que, você já sabe que a resposta já é o sujeito. Algo, alguma coisa, alguém, a nossa resposta já é o complemento, que nesse caso, sem preposição, é o objeto direto. Então, o que a prova quer? Que a gente analise, né, nas outras frases. Então, aqui é S, V, C, de sempre, né, povo lindo? O nosso é SVC, a oração, sujeito, verbo, complemento. Então, é disso que nesse assunto nós estamos tratando disso. Então, eu vou procurar nas frases aí os verbos. Então, aqui eu tenho serve, encontrei o primeiro verbo. Aí, eu vou na letra B, encontrei é o outro verbo. Vou na letra C, vou encontrar fecharam, é um outro verbo. Vou na letra D, e vou na letra E, chegar. Então, já encontrei os verbos, porque por mais que a prova sublinhou o complemento, mas eu tenho que perguntar o verbo. E aí eu vou aqui, ó. E também serve como fonte, em geral, gratuita de informações, né? Então, serve como fonte de informações. Muito bem. Então, o que eu tenho esse verbo aqui? Aqui eu tenho serve de algo, serve de alguma coisa. Só que ele usa a preposição aqui, o de, usa o como, que aí no caso é o como servindo como uma preposição que a gente chama de acidental, né? Então, e também serve de fonte, não poderia dizer? Então, se eu digo que se serve de fonte, serve como fonte. Então, aqui é o meu objeto indireto, só que eu estou aqui com a preposição acidental, que é uma coisa rara, não é tão comum acontecer. Então, isso aqui é um verbo transitivo indireto, serve de algo, né? Serve como fonte de informação. Muito bem. Aí o restante da frase, o sujeito ficou lá. Então, essa não é
porque meu verbo é transitivo direto e meu objeto é direto. Aí eu vou para a letra B. Aí você tem aqui gente. É do verbo ser. A ideia é verbo ser, é verbo de ligação, só que você tem que procurar se tem predicativo do sujeito. Um verbo de ligação só continua sendo de ligação se tiver predicativo do sujeito. Então, quando eu digo a tormenta é tão assustadora, quem que é tão assustadora? Inclusive concordando no feminino, a tormenta. Se tormenta é sujeito, então já sei assustadora, tão assustadora, predicativo do sujeito. Moral da história, esse verbo aqui é um verbo de ligação, então não é também a nossa resposta. Então, estou procurando um objeto direto. Letra C. Aqui o verbo, aqui está fecharam. Aqui você tem, fecharam suas portas. Quem fecha? Fecha algo, fecha alguma coisa, fecha até alguém. O cirurgião fecha uma pessoa. Então, verbo transitivo direto. Não é? Então, vários jornais, mesmo bastante antigos tradicionais, então vários jornais fecharam as portas. Quem que fecharam? Vários jornais. Então, isso aqui é sujeito. E as portas, objeto direto. Então, eu tenho aqui a minha resposta da questão. Então, eu já sei que a letra C é a minha resposta, porque eu tenho um verbo transitivo direto e eu tenho um objeto direto. Então, eu tenho a letra C. Por que não é a letra D? Aqui eu tenho a mesma coisa, do verbo ser. Isso é verbo ser. Então, o jornal é um símbolo. Quem que é um símbolo? O jornal. Então, eu já sei que símbolo é qualidade do sujeito. Então, predicativo do sujeito. Se ele é predicativo do sujeito, eu já sei que jornal é sujeito. É verbo de ligação, ok? E na letra E, você tem aí, chegaram ao auge. Aqui é uma boa pegadinha se a questão estivesse pedindo objeto indireto. Aí você fala, prof, tem preposição. Sim, gente, mas o verbo tem que pedir. Tem preposição também na adjunta adverbial, lembra disso? Então aqui, quem chega, chega. Então aqui, verbo intransitivo. Aí, se eu perguntar, chega aonde? Aqui nesse caso, chega aonde? Ao auge. Então, auge aqui é um adjunto adverbial, né? De lugar. Então, tá aí a resposta, a letra C. Vamos para a questão de número 2, que eu quero fazer bastante hoje. Povo lindo, essa é uma questão aí que gerou muita dificuldade. Na aula passada eu deixei para que vocês respondessem e tal. Nos simulados, quando eu passo, a mesma coisa. Aqui, quando você olhou aqui essa questão, primeiro que ele fala, o verbo empregado exige o mesmo tipo de complemento. Então, já sei que o procedimento é o mesmo. Ele quer saber que tipo de verbo. É uma questão de predicação verbal. Para quem tem dificuldade de saber qual que é o assunto, se o verbo exige, o que é que o verbo exige? Complemento. Aí, povo lindo, você tá vendo aqui o verbo, que tá já sublinhado, mas aqui tem outro, tá vendo? Então, você tem que ficar atento. Apareceu um quê? Esse aqui ficou feio aqui, né, gente? Ficou muito manchado. Vamos pegar a borrachinha aqui. Peguei um quê? O que é que eu tenho que fazer? Volta lá, pega a canetinha. Então, vamos lá. Encontrei um quê? Eu costumo dizer assim, arrepie todo. Se arrepie todo. Arrepia até a mente. Por quê? Porque aí vem coisa. Toda vez que você encontrar um quê, e nós vamos ter, e Fundação Carlos Chagas gosta, assim como outras provas, só que Fundação Carlos Chagas, como não é muito chegado ao período composto pelo período composto, ele já coloca o período composto na análise sintática normal, misturado com o período simples. Aqui eu tenho duas orações. Então, na hora que eu digo, destas provieram as pistas, e aí esse que está aqui, eu já sei que isso aqui é outra oração. Para essa questão aqui não interessa. Então, me interessa analisar este verbo aqui. Então, se eu digo, destes provieram as pistas, então, eu vou perguntar assim, quem provém de algo, de alguma coisa. Povo lindo, o quem será sempre o sujeito. Quem que provém aqui? Não são as pistas? Então, as pistas é o quem? É o sujeito. Quem provém, o que provém, sujeito. Aí, se quem provém de algo, de alguma coisa, pediu preposição, não foi isso? Verbo transitivo indireto. E aí você vai falar assim, prof, mas onde que está a preposição? Você vai lembrar lá da nossa primeira aula, quando eu falei da contração da preposição com um pronome. Então, aqui, nesse caso, você tem um de, preposição de, mais... o E ficou fechadinho, mas tudo bem. Um de mais um pronome demonstrativo este. Vamos tentar este. O prof ainda está treinando ainda a escrever.
Ó, de mais este, que é que vai dar deste? Ó, se eu tenho preposição de mais este, então eu já sei que isso aqui é o nosso objeto indireto. É o nosso objeto indireto. Então, as pistas provieram destes. Então, objeto indireto, ok? Depois, na outra questão, na próxima questão, a gente já vai falar do que. Não vou analisar aqui, senão a gente vai atrasar muito. Já vou falar do que, quando ele é conjunção integrante ou pronome relativo, na próxima questão número 3. Então, aqui, povo lindo, já encontrei, já sei que eu estou perguntando sobre esse verbo, então essa segunda oração aqui não me interessa. Então, eu venho aqui, ó, os verbos já estão sublinhados. Quem consiste? Consiste em algo, em alguma coisa. O que consiste? Consiste em algo, em alguma coisa. Esse verbo pede complemento com preposição. Em estudar possibilidades. Olha o em preposição aqui. Então, isso aqui tudo é o objeto indireto. Se isso aqui tudo é objeto indireto, encontramos a nossa questão. Então, letra A é a resposta. Bom? Aqui, ó. Quem esconde? Esconde algo. Verbo transitivo direto. Verbo transitivo direto. Aqui, objeto direto. Enfatizava o provisório a diversidade. Quem enfatiza? Enfatiza algo. Verbo transitivo direto. Enfatiza algo. O quê? O provisório, a dificuldade, diversidade, objeto direto. Na letra D, traduzir sem necessidade. Quem traduz, traduz algo, traduz alguma coisa. Verbo transitivo direto. Aqui, necessidades sociais, objeto direto. E na letra E, você tem era enganado. Quem que era enganado nessa frase aqui, povo lindo? Enganado. Ou engajado, perdão. Engajado, o seu modo de escrever. Quem que era engajado? Não era o modo de escrever? Não é qualidade, característica, atributo e o modo de escrever? Então, o modo de escrever história era engajado. Então, isso aqui, povo lindo, é o quem? É o sujeito. Quem que era? O modo de escrever. E engajado, tá? Qualidade, então, predicativo do sujeito. E era verbo de ligação, ok? Então, tá aí a explicação. Então, só observar que o enunciado aqui, a frase inicial, que veio com o período composto, mas se a prova, você vai analisar o verbo que foi sublinhado, ok? Então, vamos que vamos, vamos que vamos. Próxima questão. Essa é uma questão também que gerou aí muita dificuldade. Por quê? Porque agora a prova está dizendo o seguinte, o segmento em destaque exerce a mesma função sintática. Então, a prova já mudou um pouco o enunciado. Então, esse enunciado aqui está falando a mesma função sintática. Então, ele não está dizendo que é exatamente, tem a ver com o verbo diretamente. Então, você tem que olhar que, nesse caso, pode ser qualquer coisa. Sujeito, o verbo, o complemento do verbo, pode ser complemento nominal, adjetivo nominal, pode ser qualquer coisa numa questão desse tipo. Mas, como nós estamos trabalhando aqui ainda SVC, a prof trouxe sobre isso aqui. Então, a função sintática. Então, eu vou aqui, mesmo processo, eu vou procurar o verbo. Então, aqui, ó, procurava tranquilizar. Então, aqui eu tenho uma locução verbal, não é? Aqui nesse meio eu tenho um pronome oblíquo. Povo lindo, pronome oblíquo pode ser sujeito? Jamais. Pronome oblíquo só pode ser complemento de verbo. Nosso próximo assunto, que até prometi que seria a aula de hoje, mas eu preferi aprofundar porque as pessoas me perguntaram, me pediram que eu fizesse, né, mais um vídeo aprofundando aí a Fundação Carlos Chagas. Então, isso aqui só pode ser função de complemento. Aí, Paulinho, se eu tenho a locução, isso aqui é o verbo auxiliar, sempre. Sempre, né? O último verbo é o principal. E os verbos anteriores é auxiliar. Esse é o verbo principal. Eu vou perguntar a ele. Quem tranquiliza, tranquiliza algo, tranquiliza alguma coisa, tranquiliza alguém. Aí eu pergunto a você, quem que pratica a ação de tranquilizar aqui? Não é Dr. Ulisses, que é o sujeito? Não foi ele? Dr. Ulisses procurava me tranquilizar. Ele tranquilizava a algo, alguma coisa, alguém. Então, nesse caso aqui, ele procurava me tranquilizar. Quem tranquiliza alguém, então aqui eu tenho o objeto direto, representado pelo pronome oblíquo, me tranquiliza algo, tranquiliza alguém. Aí, ele é o sujeito. Então, eu preciso encontrar na minha questão
Sujeito. Então, é a primeira questão que, né, agora no nosso trabalho de aprofundamento, que a gente vê que a prova está pedindo o sujeito. E aí, povo lindo, quando pede o sujeito, o que eu tenho que saber? Eu tenho que saber duas coisas. Primeiro, esse sujeito, eu respondo na minha pergunta pela palavra quem, né? Que a gente já falou lá na aula, mas não custa nada. Então, é o quem. Ou eu posso usar também o que. Então, toda vez que eu pergunto quem, né, o que, a minha resposta é sujeito. E um outro detalhe, não sei se a prof vai conseguir escrever aqui bonitinho, mas eu vou falar, esse sujeito, ele nunca será preposicionado, né? Então, a palavra preposicionada aqui, eu vou dizer o quê? Que o sujeito, para ficar mais fácil para a gente escrever aqui, sem preposição. Sem preposição. Um dia, povo lindo, eu fico boa nessa canetinha, tá? Mas lembra que a prof começou, fez canal, tudo agora nesse período de social. Então, tá aprendendo a dar aula sem aluno, tá aprendendo a escrever sem lousa, e aí vai. Então, eu já sei, sujeito não vem com preposição, ou seja, não vem preposicionado. Então, antes de um sujeito, não tem preposição, certo? Eu respondo com essas palavras. Então, a primeira coisa que eu faço na minha alternativa é fazer o quê? Olhar o termo grifado que tiver preposição, eu já deixo fora. Para, em, com. Então, Paulinho, isso aqui já não vai compor minha resposta. Porque agora a gente já sabe. Mesmo se você não sabia disso, vai que você fez uma aula de sujeito com mimimi, né? Então, a aula de sujeito sem mimimi é saber. Responde com quem o que e não é preposicionado. Acabou. O resto é resto. Aí só sobraram essas duas, tá vendo aqui? Aí você vem e analisa. Era o único veículo. Então, povo lindo, quem que era o único veículo? A folha. Atributo, qualidade da folha? Folha é sujeito. A único veículo, predicativo do sujeito. Então, essa não pode ser. Era um verbo de ligação. Então, só me sobrou o que agora? A letra E, resposta. Então, quando eu digo quem era o comandante, povo lindo, lembre, um pronome, ele tem função de sujeito, seja um pronome interrogativo, pronome demonstrativo, pronome pessoal, só que não tem função de sujeito, é pronome oblíquo. Pronome oblíquo, átano, otônico, só tem função de complemento. Então, quando eu digo quem, aí o comandante, né, era quem. Então, aqui é o sujeito. Comandante predicativo do sujeito. Era verbo de ligação. Então, tá aí a nossa resposta. Então, nessa questão que muita gente teve dificuldade, primeiro você localizou. Faz a pergunta que a prof diz desde a primeira aula. Quem, o que para sujeito? Algo, alguma coisa, alguém é complemento. Encontrou? Encontrei. Aí você olhou, não tem preposição? Pronto, não existe sujeito preposicionado, nunca vai ter. Tanto é que um verbo transitivo indireto não forma a voz passiva, por quê? Porque eu não posso ter um sujeito começando com preposição. Mas isso é outro assunto que a gente fala depois. Vamos que vamos. O tempo urge, então vamos para a próxima questão. Na questão de número 4, olha o que ele está pedindo aqui. Ele está pedindo já a oração, só que ele não está dizendo o termo, a oração. Ele quer uma oração com função de sujeito. Povo lindo, se ele está pedindo oração, porque isso aqui tem período composto. Tá vendo? Se ele quer uma oração inteira com função de sujeito, que é o famoso, se é uma oração com função de sujeito, é sujeito oracional. Então é o seguinte, eu já encontrei aqui um verbo e encontrei, né? Sustento do verbo. Aqui eu tenho um verbo, aqui eu tenho outro verbo. Então aqui, ó, separei. Então aqui de cara eu já encontrei 3 orações com o que. Olha aqui que coisa linda. Quando você separar e tiver preposição, fica junto. Aí, povo lindo, o que você tem que saber aqui, para saber a função de sujeito dessa oração, a primeira coisa, você tem que saber se o que você encontrou na questão, você consegue trocar pela palavra isso. Lembrando que quando eu troco pela palavra isso, aqui, esse isso pode ser disso, nisso, depende, se pedir. Aí, nesse caso, esse que já é uma conjunção integrante. E se ele é uma conjunção integrante, aqui
você já vai encontrar, se a prova tivesse pedido a classificação, que não é o caso da Fundação Carlos Chagas, mas encontramos isso em outras organizadoras, a gente já chama isso de oração, que nós vamos estudar em outro momento. Oração subordinada substantiva. Aí agora eu só preciso saber o tipo dessa questão, se ela é subjetiva, com função de sujeito, se ela é completiva nominal, se ela é objetiva direta, indireta e assim sucessivamente. Agora, se você encontrar um que e esse que você puder trocar por o qual e flexão, como assim para flexão? A qual, os quais, as quais, você já sabe que esse que é um pronome relativo. E se ele é pronome relativo, aqui eu já sei que minha oração que eu vou analisar já vai ser oração subordinada adjetiva. Que aí eu só vou ver se é explicativa, né? Ou se é restritiva. Se ela é explicativa, depois a gente vai estudar isso, tá, povo lindo? Ou se ela é restritiva. E aí é o seguinte, se tiver sem vírgula, com vírgula, explicativa. Sem vírgula, restritiva. Aqui nesse caso, a prova só quer saber se a oração grifada tem função de sujeito, tá? Então é difícil, no caso, quando é pronome relativo, a oração inteira ter função de sujeito. Geralmente, quem tem função de sujeito é o próprio pronome relativo. Então, se você encontrar pronome relativo, a oração inteira já é difícil. Mas, enfim, se você encontrar a conjunção integrante, aí sim a oração inteira pode ser. E aí você já vê aqui, aparece. É a oração principal. Nessa oração principal, tem sujeito? Quando eu digo parece, tá vendo? Chama verbo unipessoal, ele é só conjugado na terceira pessoa. Observe que aqui não tem sujeito. Então, quando eu digo parece isso, então eu já sei que nesse caso, esta oração aqui, ó, não tem sujeito. Esse é o tal do verbo, né? É unipessoal. Aí, nesse caso, ele tem função de verbo transitivo, aqui tem função de sujeito. Então, essa oração inteira é sujeito disso aqui, ó. É como se eu dissesse que parece, parece. Aí, nesse caso aqui, povo lindo, é uma oração subordinada, substantiva, mas não se preocupa que a gente vai estudar de novo. Subjetiva. E esse subjetiva, aqui, tem função de quê? De sujeito. Então, encontramos a nossa resposta, função de sujeito. Então, a letra A é a resposta certa, tá bom? Aí, para a gente ganhar tempo, eu quero falar mais de outras questões, eu não vou aprofundar nas outras questões. Mas, de qualquer forma, isso aqui, ó, ela completa o nome, ela é completiva nominal, tem função de complemento nominal. Essa daqui, já sei que ela está referindo ao nome anterior, certo? Ela está referindo ao nome anterior, tá vendo? Intolerância. Ela já é a famosa oração subordinada, adjetiva, restritiva, né? Ela já é restritiva porque não tem vírgula. Essa aqui, povo lindo, é uma vez disseminada. Aqui eu tenho causa. Aqui eu tenho uma causa, tá vendo? Aqui eu tenho uma consequência. Pronto, eu tenho uma causa e uma consequência. Toda vez que eu tenho causa e consequência em duas orações, aquela que for grifada é a causa. Aqui, nesse caso, ou tem uma conjunção, ou teria uma conjunção, ou um verbo nas formas nominais, que nesse caso aqui é particípio. Então, isso aqui, esses detalhes, nós vamos aprender depois. Então, aqui, ó, você tem uma oração subordinada adverbial causal, não é? É causal. E a outra oração é a principal. Aqui, ó, quando já é a conjunção. Tá aqui dentro dessa oração. Então, ela já é uma oração subordinada adverbial. Se é quando, é momento, é temporal, tá? Mas não vamos entrar nesses detalhes, porque esse assunto, assim, mais aprofundado, a gente pode ver em outro momento. Eu também posso até escrever o gabarito lá nos comentários, caso vocês precisem, tá bom? Vamos lá, questão de número 5. Essa questão de número 5 também gerou aí alguns questionamentos, algumas dúvidas, mas ela é muito fácil. A questão é que tem que ter um conhecimento aqui, ó, de partícula passivadora, tá vendo? Que é uma questão de voz passiva, tem uma questão aqui. E entender o enunciado. Ele tá dizendo que vai preencher a lacuna respectivamente. Aí a gente tem aqui, ó. Na questão tá sublinhado os ingleses. Eu procuro o verbo, ó. Então ele fala, o termo sublinhado em, sabe-se quão barbaramente os ingleses subjugaram os hindus. Aí eu vou e pergunto, quem subjuga?
Subjuga, subjuga algo, verbo transitivo direto. Se é verbo transitivo direto, quem que subjugou? Os ingleses, sujeito. Os hindus aqui, objeto, objeto direto. Se é objeto direto em inglês, então eu já sei que em ingleses, que está sublinhado, é sujeito. Eu vou na alternativa e elimino o que não começa por sujeito. Tá vendo aqui, povo lindo? Tudo que não começar por sujeito, a gente já elimina aqui. E aí, o que sobrou? Aí, sobraram essas duas. Se você parar e prestar atenção, a gente acabou de analisar e viu que os hindus aqui, ó, já é objeto direto, então não pode ser que ele exerce a mesma função. Tá vendo aqui, ó, a mesma função. Então, se... Ó, aí ele fala assim, ó, o termo sublinhado, não são os ingleses, exerce função de quê? De sujeito, que a gente acabou de ver, tá vendo? A mesma função sintática é exercida por hindus? Não. Então, eu já sei que isso aqui tá errado, tá vendo? Porque os hindus aqui na frase é objeto direto. Ou seja, encontramos a nossa resposta sem analisar, mas analisando aqui para saber direitinho como funciona. Olha o que você tem aqui, ó. Comentários intocáveis, incontáveis violência contra os hindus. Aqui você tem um contra, que é uma preposição. Aqui você tem incontáveis violências e aqui você tem um verbo acompanhado de um se. Você pergunta, cometeram, quem comete algo, alguma coisa contra alguém, pelo contexto, tá vendo? Verbo transitivo direto e indireto. Aí, povo lindo, a incontável violência, a praticação de cometer a ela mesma, né? Não. Então, eu já sei que isso aqui não pode praticar ação. Então, por isso eu sei que isso aqui está na voz passiva. Contra, aqui é objeto direto, que continua o mesmo. Objeto indireto, que tem a preposição. E isso aqui, que na voz ativa era objeto direto, agora passa a ser sujeito. Porque todo objeto direto passa a ser sujeito. Então, violência aqui é o núcleo do sujeito. Então, por isso que a nossa resposta está correta. Então, não deixe de voltar e ver essa questão de novo, que muita gente teve dificuldade pelo enunciado. Questão de número 6. A questão de número 6 é também uma questão que vai tratar de função sintática. Tá vendo aqui, ó? Ele quer função sintática, exerce a mesma função sintática. Então, fica atento. Tá vendo que mudou o enunciado? Ele não está perguntando mais o verbo que exige. Mas poderia também ser. Aí, o seguinte, aqui sabiam é o verbo os paulistas. Aí, dentro dessa oração, quando eu digo sabiam os paulistas como? Então, eu vou perguntar assim, ó. Quem sabe, sabe algo. Quem sabe, sabe como algo. Não interessa. Eu vou responder com a palavra quem. Aqui, ó, os paulistas não é o quem. Tá vendo? Respondi com o quem. Toda vez que a minha pergunta eu tenho o quem, já sei que você é sujeito. Então, danos de uma capacidade de orientação nas rebanha selvagem. Sabia os paulistas como, sei lá, como resolver, não pode. Então, os paulistas sabiam como fazer, como resolver, não interessa. Então, povo lindo, isso aqui é o sujeito. Se isso aqui é sujeito, eu tenho que procurar um termo grifado que também seja um sujeito. A letra A a gente elimina, porque já tem aqui preposição, tá vendo? Nas é em mais as. Então, eu já sei que isso aqui é um adjunto adverbial de lugar. Ó. Nas expedições breves, então, nas próximas expedições. Agora aqui, vou aqui para a letra B. Eu tenho aqui acrescentariam e eu tenho aqueles, e aqui está grifada a palavra nada. Povo lindo, pensa comigo, raciocina. Se nada fosse sujeito, teria que concordar com o verbo, não é isso? Que o verbo concorda com o sujeito concorda com o verbo. Acrescentaria não está no plural, então nada já não é sujeito. Então, você vai usando aí algumas dicas. Então, nesse caso, quem acrescenta algo, acrescenta alguma coisa a alguém. Verbo transitivo direto e indireto. Aqueles consideráveis, sujeito. Nada, objeto direto. E as estreitas aqui, ó, é objeto indireto. Olha aí com preposição e tudo. Tá vendo? Então, aqui não pode. Letra C, aqui, ó, seria. Seria. Quem que seria perceptível? E quem que seria perceptível aqui? O sinal. Então, o sinal aqui é sujeito. Quem que é perceptível? O sinal. Então, nesse caso, perceptível, né? O sinal, como ele sublinhou tudo, então já sei
que, quando eu disse só a um olhar muito exercitado, seria perceptível o sinal. Como ele grifou tudo, isso aqui predicativo do sujeito, né? Predicativo do sujeito. E aqui é um verbo de ligação. Então, perceptível o sinal. Então, não pode ser. Se fosse só sinal, tudo bem. Aí você tem aqui, ó. Aí, sem medo de ser feliz. Podia significar. Se podia significar, eu pergunto, significa algo. Objeto e objeto direto. Significar, verbo transitivo direto, então, uma sequência de tais podia significar. Então, encontrei minha resposta, aqui está o sujeito, logo, resposta, letra D. Na letra E, povo lindo, aqui apresenta-nos. Então, alguns mapas, quem apresenta algo, apresenta alguma coisa a alguém. Então, aqui também é verbo transitivo direto e indireto. Verbo transitivo direto e indireto. E aqui, algo, objeto direto, que é a vila. Logo, nos aqui, objeto indireto. Objeto indireto. E aqui é sujeito. Então, por isso, a resposta foi a letra D. Bom, povo lindo, chegando aqui ao finalzinho, a nossa questão aqui, a última, também deu muita dúvida. Esse que aqui, ó, tá vendo? Eu posso dizer desvendar isso? Posso. Então, eu já sei que desvenda algo. Verbo transitivo direto. Essa oração inteira tá aqui, está completando, porque ele pede isso, tá vendo? Que completa o sentido. Tá completando o sentido de verbos? Tá. Elimina A, D e E. Tá vendo que sobraram duas? Só que o seguinte, isso aqui não tem nada a ver com tipo de verbo, isso aqui tem a ver com tipo de frase. Que tipo de frase é essa? Toda vez que for interrogativa direta é porque tem uma interrogação. Tá vendo? Aqui tem? Não. Então, por isso, letra C é uma interrogativa indireta. Toda vez que eu pergunto, eu não coloco a interrogação, eu digo que ela é uma interrogativa indireta. Bom, povo lindo? Então, tá aí. Fizemos 7 questões de aprofundamento. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem escrever nos comentários, pode perguntar que tá tudo certo. Então, eu agradeço muito a vocês por mais uma oportunidade, por mais um encontro. Até a próxima. Não deixe de se inscrever, de dar o seu joinha, compartilhe com seus amigos, seus conhecidos e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, povo lindo!